Olá, gente boa, bem-vindos e bem-vindas a mais este Conexões Ribeirão. Aquele nosso encontro aqui muito agradável, muito tranquilo, mas às vezes também muito quente, né? Pegando temas candentes aí que estão na ordem do dia e sempre com um grande entrevistado. E hoje não vai ser diferente. Hoje nós temos aqui para falar de música, literatura, orquestra, publicação recente de um livro aí que vai provocar uma celeuma. Nós temos aqui hoje Rubens Ricciardi. Bem-vindo, meu querido. Alegria muito grande estar trocando experiências aqui, reflexões conjuntas com você. Muito bem, Ricciardi. Você, às vezes, enfoca algumas questões polêmicas aí, né, nessa questão aí, por exemplo, de cultura e arte. Eu queria que você falasse, assim, a diferença entre cultura e arte. São conceitos antagônicos? A arte está dentro da cultura? Fala um pouquinho sobre isso aí pra gente, vai. Eu acabei de publicar um livro, um ensaio de poesis crítica, que é a epistemologia, né, a teoria do conhecimento que nós desenvolvemos aqui na USP de Ribeirão Preto. E aí nós chegamos a uma conclusão muito diferente do culturalismo que está em voga, né? Nós estudamos, né, as fontes primárias gregas, romanas, né, Idade Média, Renascimento, e nós descobrimos que não existia realmente, de fato, cultura fora da agricultura. Então, a agricultura sempre foi a ideia da cultura, né? Plantar batata, abobrinha, né? Cultura da cana, do açúcar, da faisqueiro, né? O garimpo do ouro, etc. E aí, de uma hora para outra, inventaram no iluminismo já tardio, final do século XVIII, a tal metáfora de você cultivar as mentes, né? E nós chegamos à conclusão que o problema foi que colocaram muito adubo na cabeça das pessoas e com esse adubo se cultivou o quê? As identidades e se forjou também os sistemas de comunicação. Então, a relação entre cultura e ideologia, ou seja, deturpação do conhecimento, é evidente. E nós chegamos à conclusão que a arte ela é extrínseca, a natureza da arte é extrínseca à cultura. Então, é um erro a gente colocar a arte como bem cultural. E o mesmo vale para a filosofia, o mesmo para as ciências da natureza. Então, a gente propõe na nossa epistemologia um significado forte e um significado fraco de cultura. O significado fraco é o que todo mundo fala, é a mídia, a internet, os cursos das tais humanidades, que é um vale tudo, né? Cultura é tudo, né? Desde de um show de indústria da cultura até matar boi no matadouro, até um concerto da Filarmônica. Então é um vale tudo, ou seja, não é nada. Então a gente acabou retirando a arte desse conceito de cultura, porque a gente entende que a arte é justamente uma condição rara e privilegiada de distanciamento crítico da cultura. Então, no significado fraco, tudo é cultura, vale tudo. A cultura é um guarda-chuva que quer proteger, e no significado forte não, que é o que nós propomos. A cultura, ela é justamente a regra, a norma, o padrão, o cotidiano, né? E que inviabiliza a liberdade. A liberdade da cultura é muito preguiçosa. Então, a gente levou a sério o pensamento do cineasta francês Jean-Luc Godard, que falava que a cultura é a regra e a arte é a exceção. O que a regra quer? Destruir a exceção. Então, esse antagonismo a gente vê principalmente por conta da administração cultural, né? Então, a nossa proposta, inclusive, além dessa teoria, é ter uma política na qual todas as artes, as galerias, os cinemas, os clubes de cinema, os teatros de ópera, de balé, toda a estrutura de educação musical, por exemplo, os projetos sociais, que eles estejam abrigados numa outra pasta, uma pasta das artes, ou eventualmente atrelada à ciência e tecnologia, ou com alguma interface com a educação, mas a cultura ela só sabe administrar showbiz. Ela é boa para pirotecnologia, né? Aqueles rojões que solta, né? Não interessa o contexto artístico, é tudo um happening, geralmente atrelado a matiz young estadunidense da cultura. Então, nesse sentido, a gente quer um significado forte que mostra a cultura como justamente sufocando a arte e não protegendo. E só para concluir, aonde a cultura põe a mão, a arte cai em ruína. Isso aí é uma regra no Brasil. Outros países, a indústria da cultura não tem nada a ver com as políticas ditas culturais. Aqui no Brasil, todo o dinheiro fica com a indústria da cultura. Então, as artes mal comem das migalhas que caem das mesas dos senhores da indústria da cultura, do showbiz. Ricciardi, agora chegando um pouquinho mais perto de uma das artes que para você é tão cara, que é a música. Aliás, você é o maestro da nossa USP Filarmônica, né? Aqui de Ribeirão Preto. E você, evidentemente, tem umas
frases assim meio drásticas, né? Você gosta de botar o dedo na ferida, né? Uma delas, por exemplo, que a música clássica não é erudita. Claro. Erudita é a Anitta. A erudita é a indústria da cultura, porque você vai ver um show de indústria da cultura, são equipamentos sofisticadíssimos, são engenheiros altamente capacitados, são toneladas, né? E toda aquela pirotecnologia que viabiliza a indústria da cultura é essencialmente a erudição. Você tira a erudição da indústria da cultura, não sobra nada, porque tudo é muito artificial, é toda uma grande tecnologia que envolve. A arte, ela revela uma singularidade que funda a história e permanece, né? Um fundamento da história. E os grandes artistas não são eruditos, por assim dizer, eles são desveladores de singularidades, né? Fundadores da história. Então, por exemplo, um Villa-Lobos, que estudou até o 3º ano do grupo escolar, nunca foi um erudito. Ele foi um compositor que trouxe para a sonoridade enigmas da humanidade e desvelou justamente uma produção poética muito diferenciada. Já a indústria da cultura vive desses artefatos tecnológicos, né, e de uma erudição muito grande. Então, o que é erudição? É aquilo que você vai na escola, aprende e depois aplica. A arte é muito mais do que uma mera erudição. E existe um preconceito, inclusive, que se acentuou com o neoliberalismo, né, porque você fala, é erudito, branco, europeu, burguês, aristocrata, você já mata e tira a verba. Sendo que é o contrário, nós somos pobres, nós trabalhamos com recursos muito escassos, nós temos todas as dificuldades estruturais, as artes vão muito mal. E a indústria da cultura é bilionária, ela é riquíssima, né? Você vê que tem aí os agentes do showbiz, inclusive são donos, são sócios majoritários de banco, já vivem com a acumulação do capital. E você vê os shows. Teve um show aqui no Chulé antes de ontem que teve R$700 o ingresso. Eles são eruditos, caros, sofisticados, snobs, elitistas, e a arte não. Você foi na última sexta-feira, Teatro Pedro II, na última terça-feira, Pedro II, a USP Filarmônica, gratuito, acessível. Então, as artes são acessíveis, nós somos simples, nós somos populares. Existe uma inversão, justamente porque é para dizer que nós não prestamos, e aí a arte fica em segundo plano e o dinheiro vai todo para o showbiz. Então, nós queremos rever isso daí para que os projetos que são essenciais, principalmente os projetos sociais em arte, tenham mais verba e não só todas as fortunas do dinheiro público vá subsidiar a indústria da cultura. É um absurdo dinheiro público pagar a indústria da cultura, ainda mais de uma Young estadunidense, que não tem nada a ver com arte e nem com arte popular brasileira. Ricciardi, agora chegando mais perto aí da questão do seu livro, né, querido? Você está lançando aí, né? Olha só, Contra o Identitarismo Neoliberal. Quando você fala em neoliberal, eu imagino influência yankee, estadunidense, como você gosta de falar, né? E aí a gente percebe muita coisa que vem de lá para cá, né? E tem essa questão, por exemplo, da cultura, já está falando de cultura hip hop, né? Que pode ser entendido, do seu ponto de vista, como um ataque às artes da periferia. Como é que fica isso, já que o hip hop é praticado principalmente pela juventude da periferia? Veja só, o neoliberalismo, embora seja uma etapa decadente, né, é uma etapa atual do capitalismo. E ele surge dos anos 70, mais ou menos, e são 3 as referências principais. A primeira experiência, de fato, foi Augusto Pinochet, no Chile, né? Ditadura. Uma ditadura sanguinária, com o apoio da Margaret Thatcher e do Ronald Reagan. Esses 3 são, digamos, os 3 pilares do neoliberalismo, né? Então, o neoliberalismo ele tem sido uma ideologia que quer privatizar tudo, que quer destruir o bom comum e tem sido antagônico não só ao ser humano, como à natureza também. Vocês estão vendo a destruição da natureza pelos motivos mais fúteis, né? Você vê o calor que está, né? A natureza reage, porque não tem como essa destruição impiedosa, né? Falta respeito diante da natureza, né? E o neoliberalismo é isso, não tem nem respeito pela dignidade humana, nem pela natureza. E aí, com o neoliberalismo, né, confirmando uma tese do Karl Marx, quando você muda a infraestrutura, a base dos meios de produção, você muda também a supraestrutura ideológica. Então, nós tivemos, com essa transformação do capitalismo, de um capitalismo fordista para um capitalismo financiarizado, um capitalismo em que as pessoas vivem da acumulação do capital. A Bolsa, por exemplo, não necessariamente responde à produção, né? Então, há muito acúmulo de capital, cada vez os milionários
bilionários ficam mais bilionários e não sobra espaço para desenvolvimento da sociedade. A própria indústria brasileira está numa decadência muito grande. A burguesia anda ociosa porque ela está só financiarizada, né? E com isso houve uma mudança na estrutura da música, porque quando a indústria da cultura começou a existir no início do século XX, ela tinha elementos artísticos ainda, né? Os anos 20, 30, 40, você tinha ainda grandes... A própria bossa nova, ela surge num contexto ainda da cultura, e foi uma grande arte feita, atrelada à indústria da cultura. Mas depois, com o neoliberalismo, a indústria da cultura prescindiu por completo da arte, não tem mais elementos artísticos com o neoliberalismo na indústria da cultura. Então ela produziu seus próprios gêneros, né, aperfeiçoou, moldou, né? Os principais são o hip hop, o funk, né, o funk, o sertanejo universitário, que não é nem sertanejo, nem universitário, e o gospel, né? O gospel e o funk, inclusive, são uma coisa só, né? São as mesmas pessoas que produzem todos esses gêneros, né? E não tem nada a ver com as singularidades populares. Então, a gente reconhece assim, uma influência muito grande da indústria da cultura yankee estadunidense, né? E que o conceito que eu usei no meu livro, inclusive, de invasão cultural, não é meu, é de um pensador pernambucano até conhecido, chamado Paulo Freire. Paulo Freire coloca que vem a invasão cultural, então você aniquila o que era um pensamento original, né? Inclusive isso está presente no Reda, no século XVIII, já o nosso Lereno também, o carioca, no século XVIII, já dizia isso. Você troca numa moeda de troca de valor inferior. Então, por exemplo, nós tínhamos um exemplo para a gente entender fácil, nós tínhamos a música caipira. Ela foi substituída pelo sertanejo universitário, que é um gênero da indústria da cultura. Então, você mata uma singularidade local, algo telúrico, uma arte popular de fato, e põe no lugar um enlatado da cultura, né? E aí, com isso, você, digamos assim, você aniquila o potencial da arte. Então, a indústria da cultura, nesse sentido, ela é um resultado neoliberal com esses novos gêneros e que não são reconhecidos como tal. Todo mundo acha que é arte popular, mas não é. Ela é realmente um enlatado sem arte e nem arte popular. Você se define como um artista de esquerda. Toda essa crítica que você faz, por exemplo, né, a essa questão aí da cultura, do neoliberalismo, etc., parte de um pressuposto marxista, por exemplo? Claro. Você tem no Karl Marx e no Friedrich Engels a chamada praxis crítica, né? Aí nós temos na escola de Frankfurt a teoria crítica. E nós entendemos que além de uma praxis, além de uma teoria, falta uma poiesis, porque o mundo não se divide em teoria e prática. O mundo ele é essencialmente poético, ele é inventivo. A elaboração crítico-inventiva da obra de linguagem não é teórica nem prática, ela é poética. Então, nesse sentido, a gente propôs essa nova epistemologia da poiesis crítica, levando em consideração Marx, levando em consideração a escola de Frankfurt, mas a gente entende que eles são imprescindíveis, mas ainda assim não são suficientes. Então nós trouxemos a discussão para o terreno da arte, da poética. Então, por exemplo, e no caso, por exemplo, das nossas periferias, né? Pela ausência de uma poética, porque não existe uma poética, existe uma imitação da invasão cultural. Eles não produzem uma arte própria, eles apenas imitam um clichê que é dado pelo invasor. E isso passa a ser tática de invasão, passa tática de domínio. Então eles dominam, porque faz parte da estratégia você pensar que a periferia tem voz própria quando ela só está reproduzindo os grandes centros do capital. Então as nossas periferias, elas espelham as vozes de Los Angeles e de Nova York. Elas não têm voz própria, você entendeu? Do ponto de vista da sonoridade, nenhuma, porque sequer existe ali a arte nem a arte popular. É um efeito de comunicação. E essa é outra questão central do nome do meu livro, que além do problema da cultura, teve o problema da comunicação que substituiu a arte. Hoje, os comunicadores neoliberais, não estou criticando, são riquíssimos, são muito bem-sucedidos, eles são empreendedores de si mesmos que deram muito certo, fazem propagandas até de cervejas fake, tudo, fazem propaganda de bancos, tudo, são riquíssimos. Mas só que eles são comunicadores, eles são maravilhosos, inclusive eruditos, dão aulas nas universidades como professores visitantes, eles têm toda a erudição, mas eles são comunicadores. A arte do som no tempo, isso eu coloco no meu livro também, precisa você ter o timbre, usar a pausa, usar as texturas, se você usa uma complexidade maior ou menor na composição dos instrumentos, uma liberdade formal, não precisa ser o regramento rígido do fonograma, né? O fonograma ele não permite liberdade nenhuma, né? Então, a gente pensa sempre numa liberdade maior para a arte, que é impossível com essas regras da invasão cultural da indústria da cultura de matiz yankee estadunidense. Então, no fundo, não sou nacionalista,
nacionalista. Inclusive, nacionalismo é uma agenda política, mesmo em arte, precária como inteligência e perigosa para a sociedade. Não tem nada a ver com o nacionalismo. É uma questão apenas de emancipação intelectual, você não terceirizar o teu pensamento. Não existe esse processo de terceirização no neoliberalismo. O que as pessoas estão fazendo é terceirizar o pensamento. Os brasileiros estão pensando com a mentalidade, com os problemas dos Estados Unidos, que não são os nossos historicamente. Nós temos um passado muito diferente dos Estados Unidos e ficou importando tudo importa, até os defeitos, até os problemas, até os preconceitos deles, os ódios que existem nos Estados Unidos são importados para cá. Até os Trumps estão importando agora ultimamente também. Bom, Ricciardi, agora falando então diretamente agora sobre o seu livro, até para encerrar a nossa conversa aqui, né? Você já fez um lançamento em São Paulo e aqui, como é que está aqui em Ribeirão Preto? Já fez algum? Vai estar prevendo alguns lançamentos? Como então, é que... nós fizemos o primeiro lançamento a convite da OSESP, né, que é a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, lá na Sala São Paulo. Sim. O Ensemble Mente Não são solistas do Filarmônico, concerto bonito, casa cheia, houve bastante interesse lá, meus colegas, inclusive de São Paulo, estão ajudando a divulgar o livro, e aí nós fizemos um primeiro lançamento aqui pelo Teatro Pedro II, mas nós estamos marcando agora mais um lançamento, inclusive vamos fazer uma apresentação musical do Zé Gustavo Julião de Camargo com o Gustavo Silveira Costa, o nosso dueto de violão, viola caipira, para ter alguns números musicais, para a gente poder até fazer uma nova noite de autógrafo. Eu estou completando agora 60 anos, então ele já é um pouco resultado da velhice, né? Eu vivo num ambiente não só de músico, de compositor, de maestro, de instrumentista, mas eu também sempre produzi o Festival Música Nova, trabalhei na produção de eventos, fundei o departamento de música aqui, fundei os Filarmônicos, então eu estou sempre em contato com a chamada política cultural. Então esse livro, assim, é um testemunho de quem vivenciou essa opressão, essa dificuldade que as artes têm de se impor, ainda mais no ambiente liberal, que é hostil às artes, e também mais uma coisa, nós temos que nos libertar das chamadas ditas ciências humanas. O conceito já é uma bobagem, né? O que é uma ciência não humana? A ciência dos ETs? Né? Não existe uma ciência que não seja humana. O conceito já é bobo. E aí, os sociólogos, antropólogos de universidades importantes, eles estão com uma série de preconceitos contra a arte. A gente percebe, dá para ver, é tudo só matiz da indústria da cultura. Inclusive, nós podemos chamar de ciências da indústria da cultura, porque eles já produzem no mesmo mecanismo da indústria da cultura, tudo rápido para produzir sem nada crítico, repete tudo a mesma coisa, igual, não pode ter nenhum método novo. Então, as ciências da cultura não estão moldando só um problema da mídia, da comunicação de massa. Está nas nossas universidades, já entrou e já está colocando, já está moldando, já está formatando a produção e a administração das universidades. Então, isso aqui é um grito de independência para que as artes tenham um plano próprio epistemológico, que as nossas pesquisas sejam voltadas para a poieses, que é o processo inventivo de elaboração da obra de linguagem, e voltada para a praxis, que é a interpretação e execução musical, o ofício daquele que compreende a obra de linguagem e executa com o seu próprio corpo. Então, nesse sentido, a poiesis crítica ela é um grito de dependência, nós temos um campo próprio, nós vamos fundar a nossa pós-graduação nesse sentido e vamos, então, nos libertar desses preconceitos culturalistas gerados por essas ciências que são recentes. A música tem 3.000 anos, essas ciências têm menos de 100 anos, elas estão engateando ainda. Então, eu acho que é uma autonomia artística na pesquisa e de pensar criticamente e não se submeter à ideologia neoliberal, ou seja, é uma crítica da linguagem ou uma crítica ideológica. O meu livro foi editado por uma editora brilhante, que é a Contracorrente. Sim. Tem sido um baluarte do pensamento crítico brasileiro. Inclusive, esse meu livro aqui que foi feito para a gente justamente não apenas teorizar, né? Que o pessoal fala que a gente não usa, tem um muro, põe uma tampa, a gente fica isolado. Não, a gente está na sociedade, nós temos que trazer essa pesquisa para a transformação social. E a nossa ideia é ter uma política que não seja cultural, mas uma política de fato artística para garantir a liberdade das artes do nosso país, que está comprometida com o neoliberalismo. Muito obrigado, Rubens. Obrigado, Lattes. Gente, terminamos aqui mais esse Conexões. Fique atento, nos acompanhe, vem novidades aí pela frente, né? Ó, um beijo. Tchau, tchau.